Então vamos começar aqui a nossa comentários, né, a respeito da segunda metade do livro Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. As 2 semanas atrás a gente fez a análise até o quinto capítulo, eu acho, ou o quarto, não tenho certeza, você lembra? Isso, foi até o quinto. Foi até o quinto, mais ou menos. Até o quinto, né? O quinto capítulo era o capítulo de. Deixa eu ver aqui. A difusão da violência, se eu não De me engano. difusão da violência, isso mesmo. A gente chegou a comentar sobre esse capítulo, não lembro. A gente comentou. Você que foi o que mais comentou, na verdade, sobre essa parte. Era aquele. Você disse, Aquela que tem a revolta dos a cretinos, né? revolução da... Isso, a revolta dos cretinos, exato. Entendi. Então a gente pode seguir desse capítulo até o epílogo, né? Então, Sim. vamos lá. Eu vou fazer aqui, que eu fiz eu separei fiz uma pequena resenha, talvez você tenha lido lá, que eu coloquei no grupo, né? Não sei. Mas eu fiz uma resenha separada por capítulos, né? Separando, meio que como o Giovanni Reale faz. Ele pega ele introduz cada capítulo com pensamentos dicotômicos de dois filósofos ou pensadores. Né? A maioria deles é do Nietzsche em contraste com Platão barra Sócrates. Né? Aí eu fiz mais ou menos a minha resenha, a minha análise de cada capítulo, uma análise mais analítica, né? Analisando a estrutura, não se preocupando tanto assim com o juízo de valor. A gente pode fazer o juízo de valor depois, uma análise sintópica, né? Depois que a gente finalizar essa parte de destrinchar o livro de forma quais são os argumentos e tal, qual é o problema, qual é a solução proposta. Então eu fiz mais ou menos nesse formato que o Giovanni Reale faz, pegando o problema que ele identifica, um trecho-chave, e a solução que ele propõe com um trecho-chave do livro. A gente pode comentar algumas coisas em cima, né? A partir do capítulo 5, que foi da onde a gente parou. Então eu vou transmitir minha tela aqui, acho que fica fácil. Deixa eu ver aqui pra gente conseguir ler junto. Transmitir tela. Consegue ver aí a minha tela? Tá carregando aqui. Carregou, carregou. Consigo ver. Beleza. Então essa aqui vai ser minha análise, né? E a gente pode... Sinta-se livre também se quiser me interromper em algum momento para comentar sobre o que está escrito, né? Então vamos lá. Eu achei Beleza. interessante colocar essa imagem aqui, que é de um quadro da Renascença, de Minerva, né? Expulsando os vícios dos jardins das virtudes, né? Que faz referência aos temas que o Reale está tentando propor aqui, né? Ele está tentando limpar alguns conceitos errados, algumas filosofias meio fracas, né? Utilizando conceitos antigos, conceitos, uma sabedoria antiga, né? Para livrar o prado da virtude, que em um dos capítulos, se eu não me engano, é o quarto, né? Ele fala que é da onde a Sim. alma se deleita. Então eu achei pertinente colocar essa imagem aqui, achei bem bonito o quadro. Então vamos lá, né? Ficou bem bonito mesmo. A gente parou do capítulo 5, né? 5. Então, o capítulo 5 de fato é a violência, né? Como um sintoma de um mundo que já está doente, na verdade, já é uma consequência do niilismo e do individualismo depravado, né? Ah, as grandes guerras são meio que a consequência disso, né? Uma profunda desumanização, a tornar-se vazio do homem. E então o Reale ele coloca aqui, resumindo, né, que a violência, que seria o quinto disfarce, né, de outros quatro apontados em cada um dos capítulos, que cada capítulo tem uma a gente pode chamar um ludíbrio, né, um engano, um auto-engano do ser humano a respeito de algum conceito, que leva ele para um caminho errado, como por exemplo no primeiro capítulo a gente tem tudo isso na verdade nasce do niilismo, né, da morte de Deus, a perca do parâmetro supremo, mas essa perca inicial do valor supremo, ela desemboca em outras percas menores, mas que desembocam também em males para o ser humano. Então cada capítulo ele vai jogando
dizendo meio que de forma, a gente pode falar sequencial, né, de maior ordem para menor ordem. Então, primeiro capítulo a gente tem o niilismo desembocando no cientificismo, né, uma crença da ciência empírica e tal. Depois a gente tem o ideologismo, que é o capítulo que ele aborda a ideia do Marx, né? Ora, já que a gente não tem mais estruturas, o homem perdeu a sua essência metafísica, tudo que vale é o materialismo dialéctico, né? O homem ele é reduzido aos seus meios de produção, aquilo que ele produz, ao seu ambiente, né? O pragmatismo também é a obsessão pela técnica e ação, né? Só porque você é capaz de fazer alguma coisa não significa que você deva fazê-la. Um exemplo clássico disso, por exemplo, seria a bomba atômica, né? Os bem materiais, né? Busca do bem-estar material como substituto da eudaimonia grega, que seria a plenitude de alma. Todos esses problemas ou disfarces nascem de uma enganação, de um engano do ser humano com que diz respeito à perca metafísica do ser, perdão, que ele aborda lá no capítulo 10, né? E no quinto capítulo, a violência, né? O mundo extremamente violento que a gente vê hoje em dia. A gente tem uma narrativa moderna de que o mundo antigo ele era extremamente violento, e em alguns aspectos sim, ele era mais brutal que o nosso, mas em termos de pura quantidade, em termos de podemos dizer assim, pura disseminação da violência é incomparável. Pega, por exemplo, o Brasil, que teoricamente é um país pacífico, não está em guerra com ninguém, né? A última guerra que enfrentou foi a Guerra do Paraguai, 200 anos atrás. A despeito disso, é um país que tem 60, 50 mil homicídios por ano. Então, e isso é comum em países de terceiro mundo, né? E em países de primeiro mundo não é tão melhor assim. Então, a violência o nosso mundo ele é extremamente violento, a despeito de serem violências talvez que a gente tenha relevado ou a gente já tenha assumido como normais, né? O nosso novo normal. A gente está tão acostumado já, trazendo até aquela ideia Ideias Têm Consequências do Weaver, né? Com a grande lanterna mágica, a mídia bombardeando cenas de violência, de brutalidade, de crimes hediondos na nossa frente todo santo dia, já fica normalizado, né? A gente acaba dessensibilizado com o que diz respeito a isso, mas se a gente for parar para pensar, é realmente absurdo o quão violento o nosso mundo é hoje em dia, né? E eu argumentaria que não foi assim, nem sempre foi assim, né? Alguns retóricos, alguns sofistas vão dizer que não, o mundo sempre foi violento, a diferença é que agora a gente está tendo acesso à informação e vê o mundo como de fato ele é. Eu diria que não. Eu diria que o mundo moderno ele é extremamente mais violento, muito mais violento do que outrora, porque justamente se perdeu a noção se perdeu o parâmetro do que é o ser humano, entendeu? Então, o que sobra é uma canibalização. Canibalização. Coisa de canibal, né? O que sobra o Real ele coloca também essa... Não, pode terminar seu raciocínio. Pode falar. Não, eu coloquei que o Real coloca a violência como se fosse uma espécie de tentar superar o vazio dentro da pessoa. A violência, o Real coloca ela como uma mera tentativa de expressão do vazio que tem nas pessoas hoje em dia. A violência e a burrice, né, estão intrinsecamente ligadas. Os países com as menores taxas de QI são também os que têm a maior quantidade de homicídios. E isso acontece porque a pessoa ela é vazia, ela não é um ser humano que tem, como eu posso dizer, uma visão de quem ela é. É uma pessoa que nunca sequer parou para pensar nisso. É uma pessoa realmente que é triste, cara, é deplorável. E como ela não tem nada para expor ao mundo, a única forma que o ser dela consegue conceber de causar algum impacto, de ter algum sentido, é através da violência. As pessoas... No Brasil, eu nunca vi em nenhum momento uma cena pública, assim, na vida real, sem ser gravado, em que duas pessoas resolvem um problema conversando. Na maioria dos vídeos que a gente vê nas ruas, etc., quando, sei lá, o cara, por exemplo, bate a moto dele no retrovisor do carro. Cara, assim, nesse país, eu dou 90% de certeza que vai acabar numa briga. O pessoal é realmente uma expressão de não sabe lidar com um outro. É realmente uma situação muito... É meio duro falar isso, pode parecer um pouco... duro, é uma expressão
expressão dura, mas é realmente a desumanização, né? A perca do valor da humanidade no indivíduo. E, novamente, a violência é apenas uma consequência disso. Realmente, você falou que a inteligência ela está profundamente ligada. Eu concordo, a gente teria que ver algumas estatísticas a mais, mas eu não duvido não que seja o caso, de que países com menor QI têm uma taxa de violências muito maiores. E é justamente por exemplo, quando o Reale aborda a ideia, lá eu acho que é no capítulo 9 ou no capítulo 10, que foi a descoberta platônica, a descoberta socrática, perdão, de que a inteligência humana, a alma humana é algo inteligível, ela é algo suprassensível, e associar a inteligência com o bem, quando a gente percebe que conforme o ser humano, pode ser dos dois lados, quando o ser humano perde a referência do que é um bem, ou o bem supremo, por exemplo, como Deus, logo todo o resto vai se tornar relativo, e por consequência também a sua inteligência vai cair. Pode acontecer o contrário, pode acontecer da inteligência cair, você ter problemas cognitivos, você ter problemas de compreensão dessas realidades suprassensíveis, como beleza, como bem, justiça, etc. E por consequência você também perder a noção do que é o bem, ou sequer cogitar que você deve buscá-lo de forma ativa, né? Então, por exemplo, hoje em dia o que acontece realmente é você ter seres humanos profundamente desumanizados, no sentido mais filosófico da palavra mesmo. Não é querendo dizer que não tem direitos nem nada assim, mas é dizer que essas pessoas perderam a noção ontológica do que significa ser um ser humano, e o que surge são o que substitui vão ser paixões animalísticas, né? Vai ser a ira, vai ser raiva, vai ser tesão, vai ser... Ele aborda também essa ideia lá no Eros, né? Que se confunde as paixões humanas com o que elas estão na verdade buscando, que é a saciação e busca do bem, né? Então, esse capítulo da violência aqui, ele mostra, ele vai chegando na desumanização, né, do ser humano, como a gente perdeu a referência do bem supremo, no caso Deus, e a consequência disso é você se tornar uma casca, né? Se tornar um resquício de homem, um resquício de ser humano. Então, e a proposta que ele coloca como solução para esse problema aqui no livro, né, no capítulo 5, é que ele adota a revolução da não violência. Como é que o Sócrates resolveu esse problema da violência? Porque ele era uma pessoa que estava sofrendo escrutínio social. Ele tinha muitos inimigos mais poderosos do que ele, pelo menos em termos políticos, né, econômicos, etc. Mas ele não arredou o pé do que ele considerava correto, do que ele considerava ser humano, né? Do que ele considerava de fato a sua filosofia, né? Sócrates dizia que ele não obedecia aos donos da cidade nem à população, ele obedecia ao Deus, né? Ele não sabia qual era esse Deus, mas ele tinha que obedecer, porque ele enxergava na mensagem que ele encontrou nesse Deus, no seu daimon, né? Que ele identificou como algo, como a inteligência, a psique, a sua consciência, a voz da consciência. Ele identificava que aquilo era verdade, aquilo lhe permitiria atingir o bem. E a solução para Sócrates disso foi muito simples. Ele percebia que a sua materialidade, a sua realidade atual, local aqui na Terra, o seu corpo, a sua constituição física, o Sócrates como homem, ele era algo temporário e que não refletia em totalidade aquilo que ele queria buscar, a verdade. Ele sabia que existia algo para além da sua materialidade pura e que não valeria a pena simplesmente se degladiar, acabar entrando em conflito, sendo que isso não ia levar a nada, ia só dissimular mais violência, né? Apesar das leis da cidade terem sido injustas com ele e o condenado de forma injusta, ele decidiu acatá-las, porque percebeu que a revolução seria pior do que simplesmente acatar o seu destino, né? Ele sabia que o destino que lhe aguardava do outro lado era mais belo, era melhor. Na verdade, era o objetivo do filósofo, chegar ao fim da vida, morrer e encontrar a resposta final para a realidade, né? Chegar no prado da alma. Então, Sócrates resolveu isso de forma não violenta, né? Os seus discípulos, eles tinham poder para isso, né? O Sócrates ele tinha influência social, política, para tentar fazer uma revolução, uma reforma. O Platão tentou fazer isso algumas vezes e deu errado. Mas o Sócrates ele não caiu nesse erro da revolução, né? De tentar de revolucionar o mundo. Não, ele acabou aceitando o seu destino de forma nobre, de forma corajosa, sem violência, com um profundo amor, né? Que reflete mais tarde na ideia cristã de dar-lhe a outra face.
E acabou saindo moralmente superior, porque hoje em dia ninguém lembra mais quem foi os caras que julgaram Sócrates, mas todo mundo lembra quem era o Sócrates. Então essa é a solução que o Reale encontra no saber dos antigos aqui pra gente, pro problema da violência, né? Responder às coisas com a não violência, com o amor, né? Ele também reflete aquela ideia do Feuerbach, que foi um filósofo importante e tal, no século XIX, se não me engano, mas no fim da sua vida ele percebeu que a única coisa que de fato valia, que ele tinha deixado de importante, de legado, são as suas relações, né, pessoais, a sua família, seus amigos. A última coisa que ele queria que as pessoas se lembrassem dele seria o amor que ele deu por outras pessoas e o amor que ele gerou na sua vida, para os seus familiares e tal. Então, isso mostra como se flui, como pode ser atingido uma parcela da eudaimonia rejeitando a violência, né? E a resposta para isso é um amor. No capítulo 6, ele também entra num tema muito interessante, eu achei particularmente legal, que ele ataca a arte moderna, né? Que é a arte desconstruída, que é muito interessante porque ele pega aqui, já que não se existe mais, e ele já abordou a ideia do pragmatismo, da ação, da técnica, né? Então, da técnica pela técnica, da ciência pela ciência, né? Então isso naturalmente vai desembocar também nas artes. Não se tem mais a ideia de que a arte, né, a beleza, ela é uma coisa, ela faz parte de um todo. Na verdade, a arte moderna, a expressão dela seria, na verdade, atingir-se a beleza, ou o que se considera beleza de maneira subjetiva pro apreciador, por meio da técnica, né? Então acaba se deixando de pintar quadros bonitos, paisagens bonitas, corpos, né? Um ser humano bem desenhado, como por exemplo era no realismo ou no idealismo, e até de certa forma no impressionismo, que é um ramo da arte que eu gosto, né? Se deixou de pintar formas per se das coisas, se voltando para um agregado, por exemplo. Por que a gente acha um quadro de uma paisagem, ou esse quadro aqui bonito, esse quadro do Montaigne? Porque não é exatamente a técnica que ele aplicou aqui, não é os corpos bem desenhados, não é a ideia do correto uso das cores, não é o contraste das sombras, é o conjunto, é o todo da obra, a mensagem que ele está querendo passar aqui. Também, claro, a técnica tá inclusa nisso, ela faz parte do todo, né, a técnica que ele empregou. Então, tudo isso, para o nosso intelecto, que é aquilo que é capaz de perceber a beleza, torna este quadro belo. A gente não sabe exatamente o porquê. Uma pessoa não treinada em arte, como por exemplo eu e você, a gente não sabe exatamente o que torna este quadro belo, mas a gente olha para ele, bate o olho nele e a gente acha ele bonito, a gente acha que tem alguma coisa nele, ele participa de alguma coisa e essa coisa é a beleza. Aí, essa ideia, portanto, como foi perdida pelos modernos, né? Então eles não se preocupam mais em pintar esse conjunto, esse todo. Eles se preocupam agora apenas com a técnica, com a forma. Então a gente pode, por exemplo, chegar com um artista moderno e ele rabiscar algumas coisas num quadro, numa tela branca, um monte de cor, e dizer que aquilo é a expressão interna da alma dele e que tem beleza naquilo. É a forma como ele expressou aquilo. Aquilo tem beleza de maneira subjetiva, né? Já é um claro contraste com a perca da forma, a perda do sentido da beleza objetiva, né? E o Platão... E dá pra fazer até um... Diga. Pode falar. Não, pode falar aí, pode falar. Eu ia falar que dava pra fazer um paralelo com Ion, porque em Ion o Platão ele fala que ele já tem uma visão negativa da arte, ele diz que a arte é uma cópia. Só que aí que tá, as artes, por exemplo, quando a gente pega uma arte barroca que expressa o julgamento de Jesus Cristo, por exemplo, aquilo ali é uma arte que é uma cópia, claro, mas é uma cópia do verdadeiro. Sim. É uma cópia como se fosse do mundo inteligível. É uma cópia que representa de fato uma virtude, representa algo do mundo inteligível. Está apontando para algo. Isso, ela está apontando para algo que é verdadeiro. E aí, com o decorrer dos anos, com o decorrer dos séculos, você vê que a arte ela começa a sair do verdadeiro e começa a apontar para o material. Então, por exemplo, eu faço uma arte que representa, sei lá, uma expressão da minúcia social que acontece em certo país. Essa minúcia social já é a deturpação de algo que é uma cópia do mundo inteligível. Então, é uma cópia da cópia da cópia. Eu não lembro o que foi que falou, mas eu acho uma frase... Assim, ela é verdadeira
porque ela corretamente diagnostica a maneira como a arte hoje em dia ela é utilizada. Eu não lembro quem foi que falou isso. Depois você pode pesquisar, então é uma frase bem famosa. Que é uma frase que diz que toda arte é intrinsecamente política. Eu concordo, a arte moderna, a arte que a gente faz hoje em dia, os artistas modernos produzem, ela é intrinsecamente política porque ela não tem como ser outra coisa além disto. Já que ela está se voltada profundamente para o material, ela perdeu a nuance e a participação com a substância da beleza objetiva, que vai independer de credo político, de credo religioso, de credo, sabe, sei lá o que, da particularidade do acidente local que o artista está participando ali. E também político, ele vai depender disso. Mas como se perdeu essa noção da participação do algo transcendente da arte, né? A tentativa de imitar algo superior, como se perdeu isso, naturalmente vai desembocar em expressões menores da arte. Expressões, por exemplo, fazer, não sei se você viu aquele quadro lá aquele quadro que fizeram agora do novo rei da Inglaterra, o rei Charles. Aquilo é ridículo. O autor tentou fazer um autorretrato do rei Charles, né? Só que ele incluiu vários elementos ali, vários temas que denotam o viés e a ambição política e posicionamento político do próprio artista, ou talvez do príncipe do rei Charles, né? Ele fez o quadro todo pintado de vermelho, talvez aludindo a algum movimento ideológico revolucionário aí que a gente conhece, que se vale da cor vermelha. Também colocou uma borboletinha no ombro do rei Charles para simbolizar, por exemplo, a luta pelo meio ambiente e tal. Então a gente percebe essa deturpação na arte desembocando em tentando se agarrar a coisas que se consideram mais elevadas do que a própria arte. Hoje em dia se considera a política como uma coisa dessas, né? Mas naturalmente profundamente vazias e desprovidas de sentido ainda, comparado a artes que eram feitas antigamente, né? A quadros, obras de arte que eram feitas antigamente. Então, o Reale aqui, ele mostra pra gente que... deixa eu ver aqui a solução. Ele coloca aqui: somente a beleza recebeu esta sorte, ser a coisa mais manifesta e mais amável. Ele usa um trecho do Fedro que o Sócrates está argumentando de que a beleza, ela é a única coisa que a gente consegue perceber com os olhos físicos e que alude a algo que os olhos da alma conseguem perceber. Então, qualquer ser humano, por mais ignorante, por mais simples, mais rude que ele seja, se ele não está contaminado, se ele ainda tem um resquício de humanidade em sua alma, se você mostrar alguma coisa bela para ele, ele vai reconhecer. Porque é evidente, a alma dele está em contato, a alma dele, por ser humana e participar de algo mais elevado do que a pura materialidade, a alma dele não tem opção a não se reconhecer aquilo. É a teoria da reminiscência, né? Ninguém ensinou isso para a alma dele participa dessa realidade transcendental, transcendente, do eterno, e ela não consegue fazer nada a não ser reconhecer esses padrões, reconhecer beleza nas coisas, reconhecer beleza na natureza, em um quadro bonito, em um profissional fazendo bem o seu trabalho e tantas outras coisas. A arte, a beleza, ela é universal, ela pode ser encontrada em várias coisas, né? E o que denota novamente o seu caráter transcendental e metafísico. Então, achei muito legal esse capítulo. Sim, eu acho que esse capítulo também ele deixa um adendo, porque é notório que essa desconstrução da arte, até nas arquiteturas, é como se fosse planejado, cara. Porque ele coloca que um homem que conhece a beleza, ele se torna mais resistente a esse tipo de pauta, a esse tipo de coisas falsas. Ele fica mais, de certo modo, mais forte, digamos assim, contra esse tipo de coisa. Então a desconstrução da arquitetura, fazer com que as cidades fiquem feias, e um monte de caixa de sapato, cara, feito com... Sim, cara, Brasília pra mim é a pior abominação. Se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia fazer é destruir aquele negócio. Porque, além de ser a única coisa boa dali é a engenharia de trânsito. Mas de resto é um monte de caixa de sapato jogada, com os negócios de vidro e metal meio curvo. Nossa, um negócio horroroso. E ainda fez. Assim, eu não diria E fez uma inflação absurda ainda. Então é horrível. Eu não diria que os políticos eles fazem isso de propósito, porque eles sequer percebem que isso é um problema.
mas eles já estão tão desensibilizados que eles não enxergam que isso é um problema, que até as mínimas coisas, a maneira como você faz um prédio é uma expressão da riqueza que contém na sua alma. Então, a gente tem um monte de prédio, um monte de caixa de sapato, é uma expressão da pobreza de alma que os seres humanos hoje em dia têm, infelizmente, né? Eu diria que os intelectuais, as pessoas que fizeram a ideia arquitetônica de Brasília, eu não sei se é exatamente o Niemeyer, mas talvez o mentor do Niemeyer, o cara com quem ele aprendeu arquitetura, estavam ativamente comprometidos em destituir o homem desta riqueza de alma, de enxergar beleza nas coisas. Como você falou, um homem que enxerga beleza e ela assim diferencia do verdadeiro, né? Assim como o bem também, vai ficar muito mais difícil de ser manipulado, controlado e tal. Então, é proposital, sim. É uma revolução cultural, uma revolução intelectual que a gente passou no século XX, infelizmente. Pois é, tem esse capítulo da beleza aqui, né? O capítulo 7, que é o amor degradado, que seria uma alusão ao nosso hedonismo moderno, à nossa libertinagem sexual, já que não se tem mais uma noção de buscar o outro. Ele usa um trecho aqui do banquete, né? Onde o Sócrates está conversando com a pessoa com quem ele aprendeu a respeito do amor, que era uma sacerdotisa do Egito lá, e ela explica para ele que não é necessariamente nas pequenas coisas, nos acidentes do amor, da beleza, que ele vai encontrar a fruição da alma dele. É, na verdade, para onde essas coisas estão apontando que ele tem que prestar atenção. Então, por exemplo, dentro do banquete, não sei se você já leu, mas tem um cara lá, um amigo do Sócrates, que ele gosta do Sócrates romanticamente, né? E ele se oferece lá pro Sócrates, olha, tipo, mas esse cara ele tá confuso. Pelo menos foi a interpretação que eu fiz quando eu li esse livro, né? Parece que ele está confuso, assim como todas as pessoas hoje em dia. Elas estão confundindo o amor, que a gente chama como platônico aqui, e eles acham que, e talvez os gregos eles incluíram esse erro por conta das práticas homossexuais deles, que um exemplo disso também é eles acharem que o amor entre homens era superior ao amor entre as mulheres. Por quê? Porque eles não faziam uma diferenciação, e hoje em dia a gente está indo para meio que esse lado, né? Um homossexualismo, uma libertinagem sexual desenfreada, de que por você enxergar o bem no próximo, que é produto do Eros, né? Que é produto da natureza humana intrínseca, de perceber que no próximo existe a sua fruição. Que se você se aproximar do próximo, você pode estar mais próximo do bem junto com ele. Você atinge o bem de maneira subjacente quando você está com outra pessoa. E se confunde isso hoje em dia, e na época do Sócrates também era a mesma coisa, com o amor sexual, ou que esse amor, esse tipo de amor tenha de desembocar em um ato sexual, que você precise preencher as necessidades da sua alma, né, de fluir o bem com um simples e puro ato sexual. E no livro do banquete, o Sócrates rejeita esses avanços do colega dele lá, tipo assim, dizendo, porra, para de ser desregrado, desmiolado, porque não é se deitando comigo aqui que você vai chegar à verdade. Não é porque eu sou uma pessoa... O cara quer se deitar com o Sócrates porque ele tem um respeito pelo Sócrates. Ele vê o Sócrates como um cara que fala verdades, que fala... Só que ele ingenuamente acha que ele vai... Sei lá, talvez seja um pensamento antigo, mas eu vejo isso ressurgindo hoje nos tempos modernos. Que ele entende que a única maneira de ele adquirir um pouco desse bem que o Sócrates tem para ele é se deitando com ele, de uma maneira carnal, muito física. E o Sócrates fala para ele que não é isso, cara. A maneira como você vai atingir o bem supremo por meio do amor é se entregando pelos outros, é você participando, você conhecendo as outras pessoas e perscrutando as almas dela, e não necessariamente o físico, né? Não necessariamente o físico, o puro hedonismo. E novamente na Revolução Sexual, da década de 60, fez-se justamente o contrário. Se superficializou ao extremo todas as relações humanas para que o sexo fosse a última moeda de troca, né? Então, naturalmente, mais um exemplo do niilismo levado a uma consequência, que no caso é a libertinagem sexual, o hedonismo, o sexo pelo sexo, e a gente tem
inúmeras consequências negativas disso hoje em dia, como por exemplo a quantidade absurda de mães solteiras que tem por aí, de famílias desestruturadas, né? Pode ser um pouco polêmico, mas por exemplo agora nessa lei que tentaram aprovar aí do aborto, para mim é um exemplo crasso tanto da completa deturpação moral da esquerda, quanto a falta de conhecimento, a falta de profundidade da direita, ou pseudo-direita, de diagnosticar corretamente o problema. Não é punindo a vítima de estupro que você vai resolver o problema de uma criança sendo abandonada, sendo abortada num caso de estupro, né? O problema do estupro está justamente na deturpação que a nossa sociedade sofre, que a gente tem uma sociedade profundamente de uma libertinagem sexual absurda, onde a gente é bombardeado com conteúdo e inuendo sexual em todos os instantes, e a gente faz de conta que isso não vai fazer influência na cabeça das pessoas. A gente tem músicas de funk aí sendo propagadas pela cultura, a gente tem comerciais. Se eu abrir o meu Facebook aqui agora, a primeira coisa que eu vou ver vai ser uma mulher pelada, ou seminua, e a gente não endereça corretamente esses problemas, e a consequência desses problemas, que dentre outras coisas é violência sexual, importunação sexual, assédio, famílias desestruturadas, homens imaturos e mulheres imaturas sendo pais e mães de crianças que não vão ter famílias estruturadas corretamente e vão perpetuar esse ciclo. Tudo isso em busca da liberdade e atingir o bem que se considera como supremo hoje em dia, que é a liberdade sexual, né? A mulher tem que ser dona completa do seu corpo, pode fazer o que ela quiser com ele, e o homem tem que se respeitar, tem que se admitir o homem como se fosse uma tábula rasa, como se ele não tivesse desejos, como se ele não fosse capaz de fazer atrocidades, né? Tudo isso ao mesmo tempo que se bombardeia de maneira inconsciente com inuendo sexual a vida das pessoas a cada instante, com letras de música, comerciais, propaganda, marketing, tudo. Então, é um puro exemplo da não diagnosticação correta do problema por parte da pseudo-direita brasileira e a profunda falta, produto do niilismo, né, a amoralidade da esquerda de tentar passar essas pautas para frente como se fossem um novo normal, né? Como se fosse normal você abortar e tirar uma criança indefesa do ventre de uma mãe. Esse é um dos exemplos crassos da onde leva o produto da libertinagem sexual, o produto dessa cultura pornográfica que a gente tem desde a década de 60, né, 70. Então, a solução para o Sócrates justamente para o Giovanni Reale, ele justamente é voltar a contemplar o belo por si mesmo, né, o belo em si. E se porventura for possível contemplá-lo, como fala a Mantineia, que é a mentora do Sócrates nesse assunto, né? Aí ela fala para ele esquecer dos meninos jovens belos, né? As vestes de ouro e tal, essas coisas materiais. Mas você só liga para essas coisas, né? Você só acha essas coisas legais porque elas estão apontando em essência, em substância, para algo superior, que é o belo verdadeiro, né? E o Platão também na sua velhice, né? Ele era um cara bem assim hedônico, né? Mas conforme ele foi compreendendo melhor essa mensagem do Sócrates, o professor dele, ele também foi se tornando de certa forma um asceta, né? Ele parou de participar de bebedeiras, ele se vestia de maneira extremamente simples, ele não tinha relacionamentos amorosos, porque ele percebia que todas essas coisas deixavam o intelecto e as paixões turvas para a verdadeira beleza, para o verdadeiro belo, para o verdadeiro amor, né? Então, naturalmente, a solução que os antigos oferecem pra gente aqui é a prudência, é a temperança, é regrar as nossas paixões animalescas, as nossas necessidades materiais e físicas e utilizá-las para prestar atenção para onde elas estão apontando, que é o belo verdadeiro, né? O capítulo 8, se quiser fazer algum comentário a respeito desse capítulo, sinta-se livre, Pedro, ou não? Não, cara, você resumiu muito bem. Tudo que eu ia comentar, tudo que eu pensei, você falou aí exatamente. Essa questão de tirar, né? E eu acho que eu poderia só acrescentar uma visão mais teológica desse ponto, porque o Eros, sem dúvida, ele é uma das coisas mais difíceis de controlar do homem. É uma coisa que realmente é um desejo muito forte. Mas isso acontece porque como eu posso dizer, a parte boa nele, né?
pegando uma visão aristotélica entre o ruim e o bom, da parte da falta e do excesso, a visão boa dele seria no quesito de você literalmente fabricar uma alma para Deus. Então é uma das coisas mais elevadas que um ser humano pode fazer, e por isso Sim. o vício atrelado a ela é tão grave e é tão ele prende tanto a alma do homem, O Eros justamente porque a recompensa dela o Eros é aquela ferramenta, porque ele de fato, traduzindo mais ou menos, ele seria o desejo do ser humano de ter as coisas. Então, se você tem uma alma virtuosa, o teu Eros vai te encaminhar para aquilo que é mais elevado. Você vai utilizar das suas paixões, você vai usar do teu intelecto, do teu raciocínio, para perceber que as tuas paixões estão te apontando para bens cada vez mais elevados. Agora, se você é uma pessoa que tem a alma cheia de vícios, a tua alma está turva, naturalmente os teus desejos vão ser inclinados para coisas que vão te afundar cada vez mais no teu vício, na tua podridão de alma, né? Então é um negócio complicado, realmente, é uma faca de dois gumes aí. Tanto é que o Eros ele é produto de dois deuses ambíguos, né? Do Poros, que é a riqueza, e eu esqueci qual é a outra, que é a pobreza lá, são os dois pais do Eros, né? Do desejo. Ele é o pai daquilo que é rico, das riquezas. Ele se utiliza das virtudes da riqueza ou da abundância para buscar aquilo que ele deseja, mas ao mesmo tempo ele por ser filho da mãe dele, que é a pobreza, que é a miséria, né? Ele nunca está satisfeito, ele nunca tem de fato nada para ele. Então é bem poético, achei bem interessante esse mito grego aí do Eros. Então, pois é, a gente continuando aqui no nosso... beleza. No capítulo 8, a gente tem naturalmente o individualismo, uma alma fragmentada, né? O individualismo extremo, que é o tema do 8º capítulo, ele é alimentado pela negação da dimensão metafísica do ser humano, fragmentando a sociedade e corroendo o bem comum. A cura reside em recuperar a psique socrática, né? Que seria a alma. Psique é naturalmente a tradução literal de alma. E o Sócrates foi a primeira pessoa a fazer o uso dessa palavra da maneira como ela é hoje interpretada. Até a própria psicologia perdeu um pouco o sentido disso, porque psicologia, lá com os primeiros psicólogos e tal, até os protopsicólogos, se a gente for usar o Nietzsche como exemplo, ele era um protopsicólogo, utilizava-se dessa palavra para tentar perscrutar aquilo que o ser humano estava tentando atingir de maneira metafísica. Mesmo Nietzsche não acreditando em metafísica, ele se utilizava de conceitos como alma, até de forma poética, para exprimir o ponto dele, né? Para exprimir que o ser humano almejava alcançar coisas maiores do que ele mesmo. Os primeiros, o psiquiatra, por exemplo, Carl Jung também, ele utiliza esse conceito, ele dissocia a psicologia que a gente tem na nossa consciência como ele não diferencia de alma de fato. A nossa alma é de fato a nossa essência, o conjunto da nossa consciência com a nossa materialidade, com o nosso corpo. Ela é a nossa alma, ela é a nossa substância, né? Se você tivesse que tirar alguma coisa do ser humano para dizer, olha, isso aqui é o Pedro, isso aqui é o Luiz, isso aqui é o Cicrano, seria a alma da pessoa, a substância dela. E a primeira pessoa a utilizar esse conceito dessa forma foi o Sócrates, né? Ele fez uma descoberta nesse sentido. E naturalmente a solução, a cura para esse problema do individualismo, do ser humano estar profundamente preso dentro de si, que naturalmente vai desembocar em outras coisas, como o materialismo, o reducionismo, o niilismo cósmico. Se não me engano, é nesse capítulo aqui que ele utiliza, ele pega alguns trechos de alguns cientistas que... Sim, cara, esse é um se fazendo de má filosofia para tentar explicar a natureza profundamente caótica e absurda da realidade humana, né? Porque se realmente você for olhar dos pontos de vista puramente material, reducionista, a realidade da vida como ela de fato se configura no nosso planeta, e mais especificamente a vida humana, que é mais especial ainda, porra, se a gente é produto do macaco, como que a gente... É um absurdo, assim, supor que a gente consegue compreender os mistérios do cosmos e tal, tudo mais. E isso, naturalmente, produto de má filosofia, agora que a ciência adquiriu a ontologia de ser dona da verdade, já que não existe mais a dimensão do metafísico, tudo se reduziu à ciência natural, ao conhecimento do mundo natural. Naturalmente, agora os novos filósofos são cientistas, e eles fazem má filosofia. E aí, uma das coisas que eles dizem é que, bom... o Nietzsche é um proponente clássico disso,
que agora é cada ser humano por si, é cada ser humano atrás dos seus próprios valores. O Camus lá, né, que é o absurdista, há de se imaginar o Sísifo feliz, mesmo ele tentando fazer as coisas sem sentido, tentando levantar, erguer uma rocha a um penhasco impossível só para vê-la cair de novo, há de se imaginar o Sísifo feliz. A ideia é que, apesar do absurdo da realidade humana, a gente vai conseguir gerar sentido disso, ou que tanto faz o sentido que a pessoa cria para ela mesma, o valor que ela cria na sua vida, não tem nenhuma consequência imediata e negativa, a não ser na própria vida da pessoa. Isso não é verdade. A gente colhe frutos desse individualismo, desse absurdismo nihilista em todas as esferas da nossa sociedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito talvez um pouco caricato, mas eu lembro há alguns anos atrás, talvez um ano e meio atrás, eu não assisto Big Brother, mas eu lembro especificamente de estar assistindo, passando na Globo uma vez e tava naquela hora de jogar as pessoas pro paredão, sei lá. E aí o Tadeu Schmidt, que eu acho que é o cara que faz a apresentação lá, ele estava tentando mediar um conflito, entre aspas, que aconteceu dentro do Big Brother. Que teve um cara lá, que ele era evangélico, ele era, sei lá, ele era cristão, não sei. E tinha uma pessoa dentro da casa do Big Brother que tinha uma religião diferente da dele, era da Umbanda, alguma coisa assim. E aí esse cara, uma pessoa simples, né, assim como todo brasileiro tem os seus conceitos são muito rasos, né? Ele fez uma coisa que qualquer pessoa simples faria. Ele tentou preservar a sua noção de religião, dizendo, eu não gosto, eu tenho um pouco de medo desse pessoal da Umbanda, da Macumba, eu tenho medo. E aí a Globo fez todo aquele estardalhaço, todo aquele dizendo que não, temos que respeitar todas as religiões porque todas são iguais, todas as coisas. Aí que está o problema. É impossível todas as religiões serem iguais, terem o mesmo valor. Algumas naturalmente têm mais valor do que outras, em termos assim metafísicos. Algumas vão estar mais próximas da verdade do que outras. Só que como o nosso status quo político, social dita que todos os valores são iguais, o universo é absurdo e tanto faz o que a pessoa define para ela, se ela é ateia, se ela é da macumba, se ela é cristã, todos os valores são iguais, não importa a conclusão que ela chegou, porque não existe verdade fundamentalmente verdadeira, não existe uma transcendência que aponta para o real de fato, né? Todos os valores são iguais. E isso é produto de más filosofias que desembocaram desse problema nihilista, da perda do reino do metafísico, né? Então, o Reale, ele dá uma série de porradas aqui em cientistas fazendo má filosofia, né? Que não é porque a realidade material ela é incompreensível pelo homem que você não possa fazer inferências metafísicas de uma realidade ou de uma verdade objetiva que o ser humano possa se basear. Então, por exemplo, é muito difícil hoje você chegar para um cientista qualquer, uma pessoa profundamente materialista e reducionista, e dizer para ela o seguinte: olha, realmente, se você for olhar do ponto de vista reducionista, material, é muito difícil explicar a realidade humana, o sentido da vida humana. Mas existem pistas dentro da própria materialidade que apontam que o ser humano é alguma coisa especial. Como, por exemplo, ele faz lá aquela analogia ele faz uma crítica, eu não lembro qual foi o cientista agora, que estava profundamente atrelado com a ideia do evolucionismo, né? Que a gente acabou de evoluir de macacos, a gente é um pouquinho mais só do que macacos inteligentes, né? Só que se você for levar essa afirmação à sua consequência última, você está dizendo o seguinte: a ferramenta que este macaco inteligente desenvolveu para compreender a realidade ao seu redor meio que invalida, se ele é só um macaco, que essa afirmação seja verdadeira. Então, por exemplo, seria como o seguinte: o que garante que este macaco semi-evoluído, um pouquinho mais evoluído do que os outros, consegue adquirir qualquer grau de verdade ou verossimilhança da realidade, se ele é só um macaco? Se as nossas... O que garante, qual é a confiança que a gente tem que o nosso intelecto, que acabou de evoluir para, sei lá, há alguns milênios atrás, algumas dezenas de milhares de anos atrás, a única coisa que a gente tinha que se preocupar era em caçar, comer, identificar padrões na selva, assim. O que garante que a consequência evolutiva disso, como dizem muitos evolucionistas, né, que seria o nosso intelecto, que seria a nossa percepção da beleza, o nosso raciocínio lógico-matemático, que dentre outras coisas é aquilo que torna capaz o ser humano
fazer as suas teorias a primeiro princípio, o que garante que isso seja verdadeiro, já que a gente não é um macaco pseudo-desenvolvido. Então, dentro do próprio racional materialista, existem erros materialistas, existem erros lógicos, falácias lógicas. Mas correto é assumir o seguinte, e eu tenho quase certeza que, eu tenho uma confiança muito grande que é isso, que o ser humano ele é uma criatura que participa de fenômenos naturais e materiais, ele é uma criatura dentro do cosmos, e o cosmos ele é natural, ele é material, ele tem as suas leis naturais dentro deles, mas ele é a única criatura capaz de compreender o cosmos porque ele foi feito à imagem e semelhança do Criador do mesmo. Ele tem um intelecto, ele tem uma alma dentro dele que está além da sua materialidade de macaco semi-desenvolvido, que permite que ele compreenda o cosmos como nenhuma outra criatura pode compreender. Então, isso não é um raciocínio que um materialista possa fazer, porque ele tem de compreender o conceito de alma como uma entidade metafísica. Então, o Real ele dá uma porrada legal nos pseudo-filósofos modernos, aí, os cientistas, né? Tentando fazer má filosofia e induzindo pessoas ao erro, né? Induzindo 90% da sociedade assim hoje em dia pensa dessa forma, né? E eles não enxergam um problema em pensar dessa forma, não veem o problema de dizer que todas as realidades, todos os valores são iguais, né? Então, achei bem legal outra coisa que também outra coisa que também chama a atenção é a questão de nós somos poeira cósmica no universo. De fato, Por quê? Porque o universo é grande e eu sou pequeno. Só que, tipo, o pessoal pensa assim, mas a gente não percebe que, tá, vamos lá. Se a única razão para eu ser desconsiderado em relação ao universo é uma questão de tamanho, então, por exemplo, sei lá, uma pessoa maior seria mais, como eu posso dizer, mais relevante, melhor do que uma pessoa menor. Um animal, uma formiga, seria... Sim, ou você pode fazer a ideia não apenas com seres vivos, ou você pode dizer o Sol tem mais valor que o ser humano. É um negócio meio... Sim, é um negócio meio... Pera, como assim? Entendeu? Tipo, se você tá valorando a sua análise, o seu juízo de valor, né? Pelo menos os modernos fazem isso, em termos de tamanho, em termos de grandeza cósmica, em termos de tempo, né? De dimensão cósmica, uma galáxia mais valiosa que um ser humano, são duas entidades diferentes. Não tem que você fazer esse juízo de valor, entendeu? É um juízo de valor inútil. Sim, não tem como. Não tem como você extrair um sentido, uma filosofia de vida disso. Não tem como. É foda, então. Achei muito interessante, né? E aí ele, de novo, ele tenta resgatar, né? Porque se a gente for apenas olhar para o ponto de vista utilitário, quem deveria ser responsável por fazer filosofia não está fazendo, que são os filósofos. E quem não deveria, que são apenas cientistas que estão preocupados em compreender, e é um papel necessário, um papel importante, compreender a mecânica natural e as leis naturais do universo, são duas formas distintas de compreender, são duas epistemes diferentes. Então, o filósofo tem o seu dever de fazer juízo dos fatos e chegar a conclusões que enalteçam ou que engrandeçam a alma humana, né, e apontem ela para a verdade objetiva. E o cientista só tem ou deveria apenas, né, se a gente atribuísse as funções ontológicas de cada área do saber para como elas de fato deveriam ser, né, ele só deveria ter o trabalho de encontrar os fatos, encontrar as leis. Olha, essa lei matemática ela funciona, ela descreve bem a realidade, mas eu não sei porquê. Explicar o porquê é o trabalho do filósofo, o trabalho do teólogo e tal, entendeu? Então, o que a gente tem hoje em dia são cientistas, são pessoas, ou da pseudociência, né, do cientificismo, se valendo justamente por ter se perdido a ideia de que a metafísica é a rainha das ciências, a filosofia é a rainha das ciências, que fica ao encargo da ciência pura, né, das ciências naturais puras, chegar a conclusões a respeito do destino da humanidade, do destino ou do valor do ser humano, né, o que é um absurdo. É claro que isso vai engendrar mal-estar social, niilismo, absurdismo, né? Então, a solução justamente para esse problema aqui que o Reale expõe pra gente é voltar a perceber que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Voltar a perceber que o ser humano participa de algo maior do que ele mesmo, né? No Fedro também, eu gosto muito desse diálogo do
Fédon, perdão. No Fédon, o Sócrates deixa isso bem claro, né? Ele não está preocupado com a morte, ele não está preocupado com a sua essência humana ali, material, né? Ele sabe que ele participa de algo maior do que isso. Ele, na verdade, está ansioso para isso, né? Ele dá uma mijada no Sebes lá, que tá chorando porque ele vai morrer e tal. Ele fala, pô, bicho, eu não tô aprendendo nada comigo. O cara que vocês estão vendo aqui, o Sócrates material, não sou eu de verdade. O eu de verdade é algo mais, que eu vou descobrir quando eu sair desse invólucro aqui, desse corpo. Então, voltando a perceber que o ser humano participa de algo maior do que a pura materialidade, ou o puro eu, o puro ego, né? Que ele vai encontrar sentido na sua vida. Algum comentário? Acho que a gente passa pro capítulo 9 aqui. Cara, não, acho que não tem nenhum comentário, não. Eu não sei se é nessa parte que eu acho que o Reale ele coloca, não sei se é o Fédon ou o Fedro, Eu mas confundo ele esses coloca dois como se também. fosse a obra-prima de Platão. Não sei se ele chega a citar isso, mas Mas eu lembro que eu li o capítulo e aí depois eu fui ler o vídeo do Contra os Acadêmicos e ele cita isso, né? Que pro Reale, se não me engano, Fedro ou Fédon é meio que a obra magna de Platão. contra os acadêmicos daquele professor lá, o Morgenstern, alguma coisa assim, né? Morgenstern. É isso ou Isso. É um que você. É um que ele fez uma série de 10 minutos. Eu até esqueci o nome dele. É um cara bem novo. acho que eu vi. Eu sei qual é o livro, mas enfim. Beleza, aí ele falou do Fédon, né? A obra magna do Platão. Tá, enfim, vamos pro capítulo 9 aqui, né? A busca pelo fim. Então, a perda do sentido do fim, que seria a nona confusão, né, o nono disfarce, seria produto do niilismo e do materialismo, levando ao absurdo e à desvalorização da vida. A gente acabou de falar a respeito da ideia do aborto, é um exemplo clássico, né? Você substitui a liberdade sexual por uma vida humana. Então, enfim, a cura reside em recuperar a visão grega de um cosmos ordenado e finalisticamente orientado para o bem, como defendido por Platão e Aristóteles. O problema está na perda do sentido do fim, tanto individual quanto cósmicos. Na verdade, acho que é nesse capítulo aqui que ele fala dos mais filósofos, dos cientistas, né, fazendo uma filosofia. E a palavra-chave aqui, né, seria uma ideia do Nietzsche, né? O mundo não é de modo algum um organismo, antes é o caos. É justamente nesse capítulo aqui que ele aborda a ideia dos mais filósofos, os cientistas lá lidando com a ideia do caos, a teoria do caos e tudo mais. A solução para o Giovanni Reale é recuperar novamente a visão dos antigos, a visão grega, do cosmos como um todo ordenado e teleologicamente orientado, governado por uma inteligência e voltado para o bem supremo. Aqui ele indissocia que essa inteligência ela seja uma inteligência orientada para o bem. O trecho-chave seria também do Platão, em Timeu, dizendo: ora, quanto ao céu e ao mundo, ou se encontrasse outro nome adequado, poder-se-ia ainda chamá-lo assim. É necessário considerá-lo que desde o princípio se deve examinar com respeito a cada coisa, ou seja, se existiu desde sempre, sem jamais ter tido um princípio de geração, ou se foi gerado, começando assim por algum princípio. Este foi gerado, com efeito, é visível, no caso ele está se referindo ao cosmos, né? Tangível e tem corpo. Todas as coisas dentro do cosmos são assim. Ou seja, elas têm uma causa, elas são tangíveis, têm efeito, né? Todas as coisas desse tipo são sensíveis e se percebem com opinião por meio da sensação, dos nossos sentidos, de maneira material, né? E se verifica que são geradas e se tornam. Elas têm... eu esqueci o conceito metafísico, mas elas têm a potência e o ato, né? Todas as coisas no universo são assim. A todos evidentes que o demiurgo, ou como eles chamavam, eles se referiam à divindade que criou o universo, observou o modelo eterno. Na verdade, o universo é a coisa mais bela que já foi gerada e seu artífice é a melhor das causas. Então, tem uma expressão em latim aqui, se não nesse capítulo, mas o Reale ele já vem utilizando em outros, que eu achei muito pertinente. Deixa eu lembrar como é que é a expressão aqui, só para não falar besteira. Vou recorrer ao chat GPT aqui rapidão. Acho que eu coloquei aqui. Não. Em português não se dá aquilo que não se tem.
ver. Nemodat Quod Non Habet. Que seria a ideia que se alguma coisa foi gerada ou se alguma coisa foi inteligida, por exemplo, se o intelecto humano ele é capaz de gerar ou compreender beleza, significa que ele tem a substância da beleza dentro dele. Se o nosso universo tem beleza, se a substância fundamental que governa o nosso cosmos, a despeito das partes, né, a gente está olhando como um todo, mas a despeito das partes terem alguns elementos de feiura, de tristeza, de crueldade, de maldade, a despeito disso, o todo é bom. Acho que qualquer pessoa que você pergunte aí na rua, não um intelectualzinho, uma pessoa que já está ideologicamente contaminada, mas um ser humano, uma pessoa normal, uma pessoa do dia a dia, uma pessoa do cotidiano, ela tem na alma dela engravada que a realidade é boa, que o universo, que o cosmos, ele é algo bom. Se ele é algo bom, ele é algo sensível, ele é algo que a gente percebe que foi gerado, ele é uma consequência de alguma coisa, significa que ele tem uma causa. O São Tomás de Aquino, na sua terceira via, se eu não me engano, que é o argumento da contingência, ele fala a mesma coisa. O universo poderia muito bem não ser, mas ele é. E já que ele é, significa que ele tem uma causa. Existe alguma coisa mantendo isso aqui da maneira que é. Se o universo tem ordem, se o universo tem inteligência como a nossa dentro dele, significa que alguma coisa que possua isso dentro dela gerou isso. E essa coisa seria Deus, que é produto de todo o bem, de toda a beleza, de toda a inteligência, né? Então, a resposta que o Reale dá aqui para esse problema do caos nihilista, do individualismo, do ser humano caindo nesse vazio existencial frente às dimensões cósmicas que ele tem, do caos, do universo, seria perceber que o ser humano faz parte de um todo, e esse todo é ordenado e ordenado por uma inteligência boa e profundamente bela. Isso certamente deu por milhares de anos, por pelo menos 2000 anos, sentido para a empreitada humana de compreender o universo, né? Acho que eu já falei aqui também, a empreitada inicial da ciência, a ciência surgiu em uma tentativa de compreender o papel e o lugar do ser humano em um universo ordenadamente bom. O ser humano se enxergando como única criatura capaz e única criatura capaz de compreender o universo porque foi feita a imagem semelhante do seu criador, encontrou todas as grandes descobertas científicas, pelo menos pré-revolução iluminista, né, pré-iluminismo. O Newton, por exemplo, falava também que ele descobriu lá, ele encontrou a lei da gravitação universal, mas tudo que ele fazia era tentando enxergar o seu papel, e tudo que ele fazia era para louvar o Deus, né? Louvar o Criador do universo, o Criador inteligente, que até para o Newton era evidente que existia, né? Se a gente for usar alguns argumentos também criacionistas, por exemplo, a ideia do design inteligente, tem gente até tipo de Richard Dawkins dizendo que Richard Dawkins, um profundo ateu, materialista, reducionista, dizendo que ele fica embasbacado, ele não consegue compreender como o universo, na maneira como ele é hoje em dia, se deu. Porque é inexplicável, é impossível que isso não aconteça senão com a intervenção de um criador, de um arquiteto e tal. Então, o argumento do design inteligente, uma criação, um intelecto divino, uma existência divina, transcendente, né, organizando as coisas, e este intelecto sendo essencialmente bom, é algo que deveria governar as ações humanas, né, como governou por 2000 anos. Algum comentário antes de a gente entrar no capítulo 10 e finalmente o epílogo? Cara, acerca disso, eu acho que é o tema central da filosofia, essa questão da ordem e da harmonia, né? Eu acho que não tem como. Realmente eu acho que é uma força muito grande, e isso vai para os capítulos passados, né? Da questão da pessoa não realmente querer aceitar que o universo ele tem sim uma inteligência, ele tem sim uma origem, né? Mas eu acho que o meu comentário mesmo ia ser mais, acho que é mais para a parte do capítulo 10, quando ele vai falar sobre a imortalidade da alma, né? Agora? Sim. Beleza, então, Nesse mesmo. O capítulo 10, né, que é o materialismo e a negação do ser, tudo isso de novo vai desembocar na ideia de que o ser humano ele é uma causa em si mesma, a materialidade da causa em si mesma, né? Tanto é que hoje em dia tem cientistas, né, dizendo que
eles aceitam afirmar um absurdo como, por exemplo, o universo ter surgido do nada, porque eles não conseguem explicar uma causa acima disso. A materialidade tem de ter sido gerada por ela mesma. Não pode existir uma inteligência ou uma causa transcendente para a geração do universo. É impossível, é absurdo. Quando eu digo que, na verdade, se considera isso absurdo, porque já se perdeu a ideia do sensível, a ideia do coeso, a ideia do coerente. É muito mais coerente, é muito mais plausível, dadas as circunstâncias e as evidências que a gente tem no universo, que ele foi gerado e criado por uma inteligência divina, por um criador. É muito óbvio chegar a essa conclusão, né? Mas eu acredito que a confusão mental de mais filosofias durante séculos aí fizeram com que as pessoas chegassem à impossibilidade de chegar isso como uma verdade, né? Mas enfim, o capítulo 10 é o disfarce do materialismo, que seria a redução da realidade à matéria, novamente, negando a dimensão espiritual do ser, a metafísica. A cura reside em redescobrir o mundo inteligível de Platão, com as suas ideias eternas e imutáveis, que conferem significado ao mundo sensível e à existência humana. Então, o trecho-chave que seria um trecho do Nietzsche, né, em seus fragmentos póstumos, o valor da caducidade, algo que não tem duração, que se contradiz, que tem pouco valor, mas as coisas que consideramos duradouras são, enquanto tais, puras ficções. Novamente, a ideia do Nietzsche associando qualquer coisa que o ser humano entenda como um valor, como algo de essência metafísica, na verdade, sendo uma invenção, né, sendo uma enganação do ser humano para tentar controlar a sua moral, impedindo que o ser humano atinja o seu destino de criar os seus próprios valores, né? O que se provou absurdo. Nem o Nietzsche, que foi expoente dessa filosofia, conseguiu colocá-la em prática, né? Quem dirá outras pessoas. A solução seria descobrir o mundo inteligível platônico, que, muito legal também, o Real ele usa uma porrada retórica, né? É um verbete, é uma jogada verbal aqui para ganhar dos seus oponentes, né? Mas é verdade. Sendo você ateu, materialista, reducionista ou não, quem descobriu a dimensão do metafísico, pelo menos, sei lá, com uma negação, né, foi Sócrates. Antes do Sócrates, esse problema não existia. Então, todas as pessoas hoje em dia têm que se deparar com um problema. Tem que se deparar com o problema se elas acreditam em uma realidade transcendental ou não. E quem descobriu essa realidade foi Sócrates. Então, pontos para ele. Você tem que dar crédito a isso, né? Sejam os materialistas reducionistas ou as pessoas que acreditam que corretamente diagnosticam que a realidade tem uma essência metafísica, você tem que se deparar com um problema, ou ele é verdadeiro ou não. E todos os filósofos modernos tiveram que se afrontar com esse problema, né? Seja criticando ou aceitando ele. Então, a chave, novamente, seria não apenas redescobrir, mas no sentido mais profundo dessa palavra redescobrir, que é compreender o que significa e como o ser humano se associa com ela, né? A realidade inteligível, ideias imutáveis e eternas. Um exemplo claro disso, por exemplo, seria a matemática, né? Dentre outras coisas. A descoberta da matemática, a descoberta do número e como o número reflete a realidade material, mas não apenas ela, ele aponta para algo maior, né? Então, o texto-chave seria: admitamos, pois, duas espécies de seres, uma visível e outra invisível. A visível gerada corruptível e a invisível ingênita e incorruptível. E a alma é mais semelhante ao invisível e o corpo ao visível. Se a alma é realmente imortal, é necessário cuidar dela não apenas com vistas a este tempo que chamamos vidas, mas com vistas a todo o tempo. Então, por exemplo, só fazendo um pequeno adendo também, né? Essa aqui é uma ideia que me ajudou a compreender a doutrina do eterno sofrimento humano, né? Que o cristianismo e algumas outras religiões dizem que quando o ser humano morre, ou ele vai para perto de Deus e fica no paraíso, ou ele morre e vai sofrer, ele vai estar em uma região de sofrimento. Isso não é feito de maneira arbitrária, isso é a consequência lógica das ações que a gente tem com o cuidado que a gente tem com a nossa alma. Então, se a gente cultivou durante a nossa vida aqui na Terra, porque é durante a nossa vida aqui na Terra que a gente tem livre-arbítrio, que a gente tem a maneira de cultivar a alma. Porque uma vez que a gente perdeu o nosso corpo, a nossa alma é eterna, ela é imutável, a gente não tem mais como alterar ela. Então, é só em vida que a gente pode utilizar o instrumento corpo para orientar a nossa alma para certas virtudes ou vícios. E, por consequência, alterá-la, deixá-la mutável, né? Já que a alma está participando de alguma coisa terrena e limitada, ela vai ter que se limitar em algum sentido.
E é nessa limitação momentânea que ela pode ser alterada. Porque quando ela morre, ela vai ser eterna, vai ser imutável. Então, o que você fez com a sua vida aqui em Terra vai refletir no eterno. Então, essa foi uma ideia, essa ideia do Sócrates aqui, justamente do Fédon, que me ajudou a compreender como o sofrimento, a doutrina do eterno sofrimento cristão, ela não é arbitrária e não é cruel. Ela é perfeitamente justa. Porque um ser humano que se afastou do bem universal, que apenas colocou na sua vida e está enriquecendo a sua alma, ou melhor, empobrecendo a sua alma de vícios, de coisas feias, de coisas corruptas, né, de maldade, de ódio. É claro que quando essa pessoa morrer, ela não tem como estar próxima do bem. Ela vai ter que estar em outro lugar. Ela vai ter que, assim como o escuro, por exemplo, ele não é necessariamente uma realidade, ele é um ente por privação, né? Ele não participa do bem, ele não tem como estar perto do bem ali. Então, para o universo continuar funcionando da maneira que ele funciona, causa e efeito, as consequências causais das coisas têm que permanecer. E não existe nada mais justo do que uma pessoa que configurou a sua alma para ser obscura, para ser pobre, que ela não participe do bem supremo, que ela não participe do bem universal. Essa também é uma outra ideia que me ajudou a compreender, por exemplo, a doutrina do purgatório. Porque é impossível, a não ser, por exemplo, Jesus Cristo, não existe nenhum ser humano aqui em Terra, é impossível, que tenha uma alma perfeitamente pura e aliada com o bem. Ele vai ter algumas impurezas ali na sua alma, e eu acredito, né, Deus como sendo um ser perfeitamente justo e misericordioso, ele pega essa alma que está impura, mas ela não é totalmente má e negativa, e purifica ela. Então o purgatório, na minha visão, seria mais ou menos isso. Seria a purificação das almas para chegar perto do bem verdadeiro, porque elas precisam estar completamente anuladas e incorruptas, né? Se tiver qualquer resquício de corrupção nelas, elas vão, por naturalidade, por negação, elas não vão estar próximas do bem supremo. Então, essa foi uma ideia que me ajudou a entender as doutrinas do sofrimento cristão, né? Por que o ser humano sofre, como vai ser o nosso pós-vida e tudo mais. Algum comentário a respeito? Cara, nessa parte também ele também prova um pouco da imortalidade da alma, né? Quando ele assume que um semelhante só pode conhecer um semelhante. Então, por exemplo, um ser vivo, ele consegue reconhecer outro ser vivo. Por exemplo, se eu pego um macaco, ele não vai tratar uma pedra que nem ele trata um elefante. Ele consegue, de certo modo, discernir por instinto. Então ele é capaz de reconhecer um semelhante, ele é capaz de ver algo que se move e considerar, e de certo modo, por instinto, ele consegue saber que aquilo é diferente de um ser que não tem vida. Então, pegando esse exemplo que eu dei aqui, nós seres humanos conseguimos observar, é, a partir do pressuposto de que sim, a ideia de beleza, bem, verdade, justiça são ideias imutáveis, e portanto são imortais, e um semelhante só pode conhecer o seu semelhante. Então, de certo modo, há algo em nós Exato. que é imortal e que é imutável. Exato. E, portanto, não é o corpo, só podendo ser a nossa alma. Exato. Então, a alma é sim imortal. Eu gostei muito dessa argumentação que ele usa do Fédon, cara. Realmente é genial. Uhum. É a ideia, de novo, do não se dá aquilo que não se tem. Se a alma ela consegue perceber coisas que estão acima dela, que vão durar, ou pelo menos, não vamos dizer alma, né? Primeiro, a gente não sabe exatamente o que é alma ainda. Vamos dizer o ser humano. Se o ser humano, que é um conjunto, ele é um todo, ele tem corpo, ele tem intelecto, tem consciência e tal, tudo mais, tem sentidos, né? Se ele consegue perceber alguma coisa que transcende ele mesmo, que dura mais tempo do que ele mesmo, verdade, a matemática, a beleza, por exemplo, ou seja, se ele consegue perceber na realidade, na materialidade pura, coisas que transcendem ele mesmo, ele não teria como fazer isso se algo dentro dele não participasse também dessa eternidade. E essa coisa é a alma. É genial, realmente é um conceito que a gente pensa assim hoje em dia, né, que a alma é imortal e tal, mas pra primeiro ter percebido isso, cara, tem que ser um QI absurdo, entendeu? Sócrates realmente faz jus ao título de pai da filosofia, cara. Todos os problemas,
a filosofia realmente nasce nele, não tem o que fazer, cara. Ele é impressionante. E aí a gente tem o epílogo aqui, né? Que seria a busca da sabedoria, a conversão, né? Qual seria o sentido, como que o ser humano pode resgatar algum resquício de bom senso para os males modernos, né? E especialmente a filosofia grega, a filosofia que primeiro se deparou com esses problemas e encontrou os resquícios ali de respostas. Eu vou além, dizendo que as respostas elas se fruem, elas se completam e elas se concretizam na mensagem cristã. A gente tem, tanto é que a gente tem expoentes que desenvolveram melhor ou deixaram mais robusto o pensamento helênico, né, o pensamento grego, como por exemplo São Tomás de Aquino, Agostinho, etc., os escolásticos, né, unindo isso com a verdade cristã e tornando uma filosofia mais robusta ainda. Então, ele fala que a solução está justamente lá. E ele faz o livro inteiro assim. Ele pega um problema com a ideia de um filósofo moderno e ele contrapõe a solução, primeiro, mostrando como esse filósofo moderno, ou a filosofia que esse filósofo está engendrando, está gerando problemas para a sociedade. Ele faz isso de maneira muito concisa, né? O livro ele é muito denso, mas ele não deixa nada de fora. Se você acompanhar o argumento dele, você chega às mesmas conclusões. Você vê que é verdadeira. Os problemas que a gente enfrenta são verdadeiros. E ele coloca isso em contraste com um filósofo antigo, com um sábio antigo, né? Seja, ele cita Agostinho, ele cita Sócrates, ele cita Platão, ele cita Aristóteles, ele cita, se não diretamente esses filósofos antigos, ele cita filósofos modernos que resgatam valores desses filósofos antigos, como por exemplo o Conrad Lorenz, o Heidegger, né? E a solução, portanto, para ele, para essa conversão em direção ao bem e busca da beleza interior, em buscar a sabedoria dos antigos, fazendo jus ao nome do livro. A bondade inerente à alma humana, despertada pela sabedoria antiga e pelo amor cristão, pode curar os males do niilismo e conduzir ao futuro mais significativo. Algum comentário? Alô? Peraí, deu uma caída aqui, eu não entendi a última frase que você disse. Onde exatamente? Qual foi a última coisa que você escutou? Você estava falando sobre. Você estava terminando de falar sobre Santo Agostinho, sobre isso. Eu vi você citar o Lorenz. Sim, o Real ele faz isso o livro inteiro, né? Ele contrasta uma posição filosófica que ele considera errônea e ele argumenta de maneira muito concisa e muito correta do porquê que ela é errônea e os erros que ela está produzindo hoje em dia. Ele contrasta as posições de filósofos como Nietzsche ou Marx e tal, o cientificismo, com posições filosóficas clássicas, Platão, Aristóteles, Sócrates, ou se não, quando ele não faz isso diretamente na filosofia antiga, ele se utiliza de filósofos ou pensadores que buscam resgatar ou estão encontrando soluções também em saber antigo, né? Ele cita muito o Conrad Lorenz, ele cita também o Heidegger, né, que faz a análise crítica do Nietzsche lá. Então, o capítulo 10 mais ou menos é a conclusão daquilo que ele vem fazendo o livro inteiro, dizendo que a solução está a buscar o saber dos antigos, especialmente a filosofia grega, porque foi na filosofia grega que esses problemas primeiro vieram a aparecer. O que é o homem, qual é o sentido da vida humana, o que é, será que existe uma substância metasensível ao ser humano e tal. Todos esses problemas foram primeiro abordados na filosofia grega, e jogar ela fora, se livrar dela, é uma soberba absurda, coisa que a gente faz de forma repetida no nosso mundo moderno, e a gente colhe os frutos. Então, mais ou menos essa é a mensagem que o Reale tenta passar no livro, né? E ele faz isso de maneira espetacular. Para mim é um livro que eu coloco assim no meu, para diagnosticar o problema e oferecer solução do problema moderno. Para mim, dos livros que a gente leu, é o melhor, entendeu? Saber dos antigos. Sem sombra de dúvida, cara. Esse aqui já virou meu livro favorito, assim, dos que eu li. Até mesmo entre uns de Platão, né? Porque eu não li os diálogos mais pesados de Platão. Talvez o Apologia de Sócrates, mas realmente esse aqui é dos livros de filosofia da vida intelectual, esse é o melhor livro que eu já li, cara. O Reale realmente
assim, genial. Eu realmente não consigo. É difícil de acreditar que, mesmo com todos os problemas do nosso século, né? Dessa nova era, mesmo com tudo isso, existiu um escritor, né? Um pensador que reuniu todo esse pensamento de uma maneira perfeita e É, explicou de maneira impecável todo o problema da filosofia e a questão dela. E a sim. questão também da oração do filósofo, né? Que Oração do filósofo, o sim. Platão coloca. Cara, ele retoma o ponto base da filosofia, que é a questão da humildade. Ele faz um pedido, ele clama, e ele ainda coloca no meio da oração que ele sabe que ele fala sobre a questão do ouro, né? De só me dá o que eu consigo aguentar, ou algo assim. E aí ele ressalta que um filósofo não conhece tudo, só Deus. Sim, Então, impressionante, cara. exatamente. Essa ideia, né? A nossa fraqueza ou pobreza filosófica realmente é um problema sério. Assim, escutando algumas aulas do Olavo, né? O Olavo, assim, brasileiro, eu vim entrar em contato um pouco mais nos últimos meses com a obra dele, né? Para mim, dos filósofos brasileiros, ele é o último expoente assim de uma filosofia verdadeira, da filosofia como de fato ela é, da tradição filosófica. Ele falou uma coisa que é muito verdade. É, nas aulas do COF lá dele, gravou em 2008 e tal por aí, o Olavo aprendeu a maneira correta de fazer filosofia, aprendeu a participar da tradição filosófica e dialogar nela com uma casta de intelectuais, uma casta de filósofos que simplesmente não existe mais hoje em dia, porque a maneira como se faz filosofia hoje em dia ela é marqueteira, ou ela é acadêmica, é o famoso bacharel em filosofia, professor em filosofia, mas não filósofo. Então era muito comum, até a década de 50, 60, a gente ter expoentes da filosofia assim, magnânimos, magistrais. Por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, né, brasileiro, que é absurdo. Eu olhei algumas coisas dele, o cara é outro nível, entendeu? Mas assim, faz parte de uma outra era. É uma outra era geológica em comparação à filosofia que a gente produz hoje em dia. Eram homens assim, eram intelectuais de uma estirpe extinta, infelizmente, entendeu? Mas a boa notícia é que ela pode ser resgatada. A gente tem os mecanismos para tentar fazer isso hoje em dia, com internet, com acesso facilitado a livros, né? A professores, como por exemplo não que eu acho que o Guilherme Freire esteja nesse nível, mas ele, por exemplo, é um expoente mais ou menos desse novo movimento, de tentar resgatar ou encontrar as fontes primárias, originais desses filósofos intelectuais e se colocar à sombra deles, né? Beber um pouquinho do que eles fizeram. Se a gente fizer isso, se a nossa geração ou pessoas próximas a gente fizer isso, daqui talvez a 10, 15 anos a gente recupere um pouco do que foi essa era de ouro de intelectuais. Não diria nem era de ouro, porque na época dele já era decadente, né? Mas a gente talvez recupere um pouco, né? Realmente faz parte o Giovanni Reale, quem mais? O Padre Sertilanges, o Mário Ferreira dos Santos, o Eric Wegelin, o próprio Olavo de Carvalho faz parte de uma espécie extinta de filósofos, né, de pensadores, infelizmente. Então, produto dos nossos tempos modernos. A, a, Alô, Pedro? então, né, para falar da mudança da navegação, tipo, da primeira navegação e da segunda. Ah, sim. Ele fala que a conversão não no sentido religioso, mas no sentido filosófico se trata disso, de passar para a segunda navegação, de, por exemplo, que na primeira navegação é levado pelos sentidos, né, por causa das velas, etc. Então, de certo modo, é mais fácil. A gente já tem um guia. Mas a segunda navegação são os gemos. E os gemos, eles são puramente a questão do intelecto, sem contar com os sentidos. Então, a questão da conversão, pelo que eu entendi, é passar para esse lado, para a segunda navegação Exato. de Platão, de largar os sentidos e de usar só os gemos da verdade. É extremamente difícil também porque o próprio intelecto, o próprio gêmeos da verdade, estão contaminados ou podem estar deturpados pelos sentidos, pelas paixões. Então, realmente é infinitamente mais complexo e mais difícil chegar a verdades de cunho metafísico do que verdades de cunho puramente material. Ou por isso, talvez, que cientistas façam tão má filosofia. Porque eles conseguem enxergar verdades materiais
e materiais, né, leis naturais do universo, mas isso não habilita o intelecto deles ou a sensibilidade de alma deles para compreender as verdades metafísicas, né? Talvez eles já estejam tão contaminados, tão viciados na pura utilização dos sentidos para a compreensão da verdade que eles façam má filosofia, em muitas vezes, em muitos casos, né? Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um materialista, mas é insufferable, é insuportável, não tem conversa, entendeu? Vocês estão falando em outra linguagem, vocês estão navegando barcos diferentes, como é a linguagem do Platão, vocês estão utilizando de duas navegações diferentes, né? Eu tenho certeza que é insuportável para os dois, né? Tanto para o materialista que não compreende o que o outro cara está falando, quanto para o metafísico ou para o cara que está preocupado em enxergar a verdade transcendental, conversar com o materialista. Você pode talvez tentar fazer um esforço, né, para, não sei se você viu aquele podcast que o Guilherme Freire participou com um neurocientista no Inteligência Limitada. Pô, aquilo ali é absurdo, é Ah, insuportável. sim, eu É vi, cara. insuportável Nossa, que assistir negócio aquilo, cara. ridículo. É insuportável assistir aquilo. O cara não. Assim, dá pra ver que o cara é inteligente, ele não é burro, mas eles não estão discutindo na mesma língua, eles não conseguem, entendeu? E tipo, é culpa do cara, naturalmente é culpa do outro filósofo, né? Que ele não. Do outro filósofo, entre aspas, do outro cientista. Sim, cara. Parece que eles estão discutindo dois assuntos diferentes, apesar de usarem termos semelhantes. Né? Então, pois é. Enfim, um livro magnânimo, tanto que a gente precisou de dois encontros aqui pra ir ao fundo dele. Eu acho que a gente fez bem. A gente tem no total, que eu tô gravando aqui, a gente tem mais ou menos umas 2 horas e meia de comentários a respeito desse livro. E aí agora a gente vai pro próximo, né? Tu lembra qual era o próximo livro que a gente ia ler? Cara, eu não lembro qual era o próximo. Eu sei que tava marcado lá no grupo que a gente tinha definido. Mas eu não lembro qual era. A gente pode ver aqui agora, já que mais ou menos é só meio que a gente que lê, né? Só eu e você, então a gente pode ver aqui agora. A gente já leu Saber dos Antigos. Pode ser interessante Cara, talvez. o Homem Eterno. O Homem Eterno, não é verdade? O Homem Eterno. Grandes teses da filosofia atomista. A Última Superstição eu também gosto muito, cara. Eu quero já muito ler a Última Superstição. Mas eu não. Eu acho que o Trivium não é necessário. A crise do mundo Concordo. moderno. A gente já tá Não, bem não, saturado agora disso não. aqui. Aristóteles pra frente Sim, talvez seria interessante, porque a gente vai eventualmente entrar em Aristóteles, mas talvez a gente possa fazer isso quando de fato for ler ele, né? Porque a gente sim. combinou que a gente vai ler mais alguns livros aqui e depois entrar em Platão. E depois de Platão, Aristóteles, então ainda falta bastante tempo, eu acho. A gente pode, por exemplo, ler. Cara, sabe uma coisa? Hum, diga. Eu ia comentar que a gente poderia acrescentar aí convite a Platão, que eu acho que não tá aí. Tipo, antes da gente ler Platão, a gente leu o convite a Platão. Convite a Eu Platão. acho que seria uma boa. Concordo. Pode ser. Mas imediatamente, agora, pro próximo mês de julho, qual você acha? Eu acho que seria interessante a gente ler o Homem Eterno, do Chesterton. Eu também acho. O Homem Eu acho que Eterno. dá um pulo. Cara, eu nunca li nada de Chester, então eu quero muito saber como é que é, cara. Eu li Ortodoxia e eu li Hereges. É excelente, cara. Ortodoxia especialmente é excelente. Eu nunca li o Homem Eterno. Seria interessante também. Seria a primeira leitura que eu ia fazer. Então, acho que o Homem Eterno, né? O Homem Eterno do Chesterton. A gente lê. Aí talvez a gente passe Beleza, pra então. Próximo. grandes teses da filosofia atomista. Aí depois a gente pode ler a Última Superstição. Ou talvez a gente possa inverter aqui. Última Superstição primeiro. Filosofia atomista depois. A gente pode introduzir esse livro aí que você falou, do Convite a Platão, e aí a gente já entra em diálogo platônico. É do Giovanni Reale também. Acho que você já ouviu falar também. Uhum. Pois é. Tipo, então a gente tem mais uns 3 livros aí do introdutório. Acho que a gente vai estar com um cabedal assim, conceitual bem porrudo para entrar nos clássicos de fato, no Platão. E aí a gente tem mais uns 3 livros para ler antes de entrar em Platão de fato. Fechou? O próximo livro é O Homem Eterno. Sim. Beleza, então. Próximo Você tem ele aí? encontro vai ficar marcado mais ou menos pra mês que vem, né? Eu não sei quantas páginas tem o Homem Eterno. Você tem ele aí, O Homem Eterno?
Não, não tenho, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na Tá. Tá, internet. se tu não tiver, eu vou procurar aqui, que eu tenho recursos aqui pra encontrar livro. E aí. Cara, tá bem baratinho na Amazon, tá R$ 4. Quantas páginas ele tem? Só pra gente ter uma ideia. Porque se tiver poucas páginas, se tiver mais 100 páginas, 120 páginas, a gente pode até Tem fazer. 336. Passo L. Tá bom. Mas a leitura do Chesterton é muito gostosa. Ela é muito menos densa do que a leitura do Giovanni Reale. Chesterton é uma maravilha de ler. Então acho que a gente consegue fazer em um mês, sim. Vamos pegar. Deixa eu ver pra o dia 10 de agosto, talvez? Cai no sábado também? Beleza, então perfeito. E aí, se a gente encontrar problema e tal, a gente avisa, olha, precisa de um pouquinho mais de tempo, a gente avisa no grupo lá. Fechou? Sem problema, mano. Falou então, mano. Vou finalizar aqui a gravação e já eu posto lá no grupo pro pessoal e, sei lá, a gente rever e tal. Falou, obrigado pela participação. Beleza, então. Aí, muito obrigado aí, cara, pelo encontro. Valeu. Tô saindo aqui de casa agora também. Então, qualquer coisa você manda mensagem no grupo sobre o livro, e etc. Pra gente compartilhar Tranquilo. as notas. Falou, beleza. Tchau, tchau. Obrigado. Por favor, cara. Boa tarde. Boa tarde.